Olá, boa tarde a todos e todas. Nós vamos continuar mais uma apresentação do nosso projeto, né? Nosso projeto de arte e cultura, vinculado ao Arquivo Central da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, da Unirio, do projeto Na Roda, né? Diálogos e Perspectivas em Arquivística. E hoje a gente vai ouvir, né, o Bernardo Reis, que vai trazer uma fala, né, com o título de Para Além da Biografia, o acervo pessoal de José Maria Nunes Pereira e suas constelações. Para apresentar aqui o Bernardo, né? O Bernardo é doutorando em História Social pela Unicamp e mestre em História Social pela FRJ, onde ele também se graduou em História. Suas pesquisas abordam relações étnico-raciais, né? Circulação de saberes em África e diásporas, e a história dos estudos africanos e afro-brasileiros, com foco no associativismo negro e em perspectiva atlântica. Peço desculpa, vou aqui fazer rapidamente a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelo cacheado, eu uso óculos preto e tô com uma blusa preta. Nesse momento eu passo a palavra para o Bernardo, para que ele possa também se apresentar e iniciar a nossa palestra. Muito obrigada. Muito obrigado, Priscila. Meu nome é Bernardo. A minha audiodescrição: eu sou um homem negro de pele clara, eu tenho dread, que está preso num coque alto, eu uso barba e estou usando um óculos marrom e uma camisa que eu acho que é roxa ou lilás, alguma coisa assim, mas que não sei se está aparecendo tão bem na câmera. Bom, como antecipado aí pela Priscila, o título dessa apresentação é Para Além da Biografia, o acervo pessoal de José Maria Nunes Pereira e suas constelações. Por mais que o título seja Para Além da Biografia, essa apresentação ela parte de uma biografia, né? Da biografia do José Maria Nunes Pereira e desse processo, ou do processo na trajetória dele, de constituição do acervo que hoje leva o seu nome. Os acervos pessoais, eles foram pensados ou são usualmente pensados como um acesso a essa biografia, como uma forma de matizar ilusões biográficas, né? Mas que mais é possível se fazer ou se pensar a partir de um acervo pessoal, né? O que eu gostaria de propor é que esses acervos eles também podem ser importantes para pensar uma biografia ou para pensar uma trajetória que é descentralizada, que não é focada nas realizações de uma figura excepcional. Então, esse percurso biográfico que eu vou procurar fazer, tanto do José Maria Nunes Pereira quanto do seu acervo, né, considerando que os documentos eles têm uma vida social própria, que eles têm uma maneira de circular, que eles são produzidos por arranjos sociais diversos e que envolvem agências múltiplas, né, que são produzidos por redes, às vezes complexas, e que o seu processo, desde a sua criação até o seu arquivamento, até a possibilidade de acessá-lo como fonte, acessá-lo como documento arquivístico, é bastante grande, né? Existem idas e vindas, existem intervenções nesses documentos e nessas coleções, e que, e que fazem com que seja importante olhar para essa biografia, que não é só de uma pessoa, mas que é também das suas práticas de compilação, de colecionamento, né, suas práticas arquivísticas, sobretudo quando a gente está falando sobre a produção intelectual, né, concebida de uma maneira ampla, né, não só restrita à produção acadêmica. Então, eu acredito que essa é uma perspectiva importante de início, né, de
considerar esses acervos como uma matéria ativa da produção do conhecimento, como objetos e coleções que têm uma trajetória, que circulam e que são transformados em acervo, né? São transformados em documentos, são transformados em fontes. Bom, a minha história com o acervo do Zé Maria começa em 2021. Naquela altura eu estava fazendo o meu mestrado e na minha pesquisa de dissertação eu estava abordando o Centro de Estudos Afroasiáticos, sobretudo o processo de constituição desse centro, né? E aí, em 2022, eu tive contato com a Luena Nascimento Nunes Pereira, que é professora da Rural, da área de antropologia, dos estudos africanos também, e que é filha do Zé Maria, e que também é a mantenedora desse acervo. Então, a partir desse contato é que eu pude iniciar a pesquisa nesse acervo, que para a dissertação foi muito pouco sistemática, né? Foi uma pesquisa nesse acervo pessoal, guardado, um acervo familiar, né? Guardado em ambiente doméstico e não sistematizado, né? Não tinha sido arranjado e descrito, né? Então, esse primeiro contato foi de ir, digamos assim, garimpando alguns documentos que me auxiliaram naquela altura a produzir essa história da institucionalização, né, da criação do Centro de Estudos Afroasiáticos e daquilo que eu estava objetivando na dissertação. Depois que eu defendi, em 2025, eu pude contar com um financiamento para poder fazer a digitalização completa do acervo. Então, entrei em contato novamente com a Luena e aí a gente iniciou esse processo de digitalização, que foi finalizado no final de 2025, início desse ano, e aí, junto com o início do processo de. Quer dizer, a finalização desse processo de digitalização foi acompanhada do início do processo de arranjo e descrição, e que está em andamento. Então, o que eu vou apresentar hoje é ainda algo bastante inicial, né? uma primeira um primeiro resultado de explorações iniciais, visto que o arranjo de descrição ainda não foi finalizado e que, portanto, a pesquisa não foi finalizada, né? Então, são a partir desse esboço biográfico, tentar contar um pouco a história desse acervo que foi digitalizado e está sendo descrito agora. Esse aqui na lateral é o José Maria. Essa foto é provavelmente dos anos 2000, 2010. Eu não sei se tem uma barra de ferramentas que está tapando aqui a minha capacidade de ler a legenda. Mas está escrito José Maria Nunes Pereira. Imagino que vocês devem estar vendo, só eu que vejo essa barra de ferramentas. Mas estamos vendo, sim. Você tem como ocultar, Bernardo? Ocultar a barra de ferramentas. Desculpa, pessoal. Secretária aqui. Essa voz é da secretária. Opa, ocultei a barra de ferramentas. Maravilha. Então, José Maria Nunes Pereira aqui à direita, e essa foto é parte do acervo, né? Bom, esse acervo ele é constituído por 55 caixas de arquivo. Tem algumas coisas a mais, mas para a gente ter uma ideia de volume, são 55 caixas de arquivo. Eles envolvem documentos de identificação, como carteiras de identidade, passaporte, certidões de nascimento e casamento, a correspondência pessoal e profissional, fotografias, manuscritos e rascunhos, entre fichamentos, rascunhos de planos de aula. Tem um volume bastante significativo de manuscritos, né? Agendas, cadernetas e outros blocos de nota, cadernos de anotação, jornais, revistas e recortes compilados. Como a gente vai ver, a compilação de material de imprensa foi uma atividade que o Zé Maria desempenhou ao longo
da sua vida, como parte das suas pesquisas e também como parte das atividades do centro que ele veio a ser fundador, diretor e pesquisador. Além de projetos, relatórios de pesquisa e prestação de contas, então toda essa atividade que faz parte da produção de conhecimento, né, da produção de pesquisa, de incidência política, que é a elaboração de projetos e o acompanhamento desses projetos, né, na forma dos relatórios, na forma da prestação de contas, o que nos dá acesso a uma dimensão dessa produção intelectual, nesse ponto especificamente acadêmica, que a produção que, em geral, é acessada, né, os livros, o que está disponível no mercado editorial, nas revistas de divulgação científica ou nas revistas mais propriamente acadêmicas, em geral, nos permitem ver, nos permitem acessar uma versão mais polida desse processo, né? É um resultado final e que, por meio dessa documentação, é possível acessar esses processos, né? Além da documentação do arquivo do Centro de Estudos Afroasiáticos, o CAA, que o Zé Maria fundou, foi uma figura de direção importante até a sua aposentadoria, né? Além assim, obviamente essa não é uma lista extensiva, né, das tipologias que são encontradas no acervo, e como a descrição ainda não foi finalizada, não seria possível apresentar uma lista extensiva, né? Mas que dá uma ideia de que não se trata exclusivamente de um acervo da sua atuação profissional, né? É um acervo que envolve outros âmbitos da vida, a vida familiar, a vida afetiva, né, as correspondências pessoais, e que também isso é uma particularidade do José Maria. Essas relações sempre foram muito imbricadas, né, e essas fronteiras foram constantemente atravessadas ao longo da sua trajetória. Bom, iniciando a trajetória do Zé Maria, a infância dele, ele nasceu em São Luís do Maranhão, em 1937. Aqui na lateral direita é uma foto que eu acredito que seja dele, eu ainda não pude confirmar. Ele é esse menino à esquerda na foto. Mas que eu não pude confirmar a data ou a idade que ele tinha nessa imagem, né? Mas, a julgar pelo tamanho, é da fase da vida em que ele ainda viveu em São Luís, né? Ele viveu em São Luís até os 10 anos de idade, então muito possivelmente essa foto foi tirada nesse momento da vida, né? Ele teve outros 3 irmãos, e é possível que o menino que está ao lado dele seja um dos irmãos, mas eu também ainda não consegui confirmar essa informação. Em 1943, os seus pais se desquitaram e, nesse momento, ele se muda com o pai para a região portuária de São Luís. O pai era um comerciante, de atacado, né, de distribuidor de produtos para o interior de São Luís. Então, atuava nessa região portuária e, depois de se separar da mãe dele, eles vão morar nessa casa, nesse casarão, em que o pai do Zé Maria se amazia com uma outra mulher, e aí formam essa família em que ele vai passar os primeiros anos de vida, né, entre 1943 e 1947, então esses 4, 5 anos aí. E aí ele identifica esse momento no seu principal exercício biográfico, né, que é uma entrevista ao projeto do CPDOC, ao História das Ciências Sociais, e aí ele identifica nesse momento o início do seu, digamos assim, processo de africanização, né? Ele, nesse exercício autobiográfico, nessa entrevista, ele identifica um processo de assimilação ao contrário, né?
de ter sido civilizado por pessoas negras da África e da diáspora ao longo da sua vida. E uma das pessoas que ele identifica nesse momento é essa mulher com quem o pai se... Não é exatamente um casamento, né? Porque nesse contexto o desquite não permitia o casamento, mas é uma forma que ele se refere como amaziar-se, né? Então, ele localiza essa família e essa mulher, a mãe Lúcia, uma mulher negra com quem o pai passou a viver, a compartilhar a vida, e os filhos dela, que passaram a coabitar nessa casa, como esse primeiro momento de africanização, né? Aos 10 anos, em 1947, ele é levado pelo pai para Portugal para seguir a formação no Colégio Interno João de Deus, que era um colégio na cidade do Porto, né? Ele, como filho primogênito de uma família portuguesa, acho que esse é um detalhe importante que eu não mencionei, né? A família em que o Zé Maria nasceu é uma família portuguesa em ambos os lados, e como um primogênito numa família portuguesa, um projeto recorrente era o de enviar os filhos para estudar, de fazer a formação na metrópole, né? Que na época não era metrópole porque o Brasil era independente, mas que tinha essa relação, né? Esse elo luso com Portugal, e a formação em Portugal era algo, era recorrente como um projeto para o primogênito, né? Então, aos 10 anos, ele vai se formar nessa escola, ele vai ingressar nessa escola, né? E ele se forma em 1955. E o momento em que ele ingressa na Universidade de Coimbra. Essa imagem aqui do lado é o José Maria na Universidade de Coimbra, entre 1955 e 1956. Ele é provavelmente o segundo da esquerda para a direita ou o quarto da esquerda para a direita. Eu ainda também não consegui identificar precisamente. Nesse momento de ingresso na Universidade de Coimbra, ele entra no curso de pedagogia e se aproxima da Juventude Universitária Católica, que era um grupo de ação católica razoavelmente conservador, né? E que, naquele momento, digamos assim, captava a atenção e os anseios político-ideológicos desse jovem Zé Maria. Um ano depois, ele se muda para a Universidade do Porto, e aí esse é um momento de inflexão muito significativo na vida dele, né? Tanto auto-identificado, né? quanto eu acho que se torna visível na observação dessa trajetória. Ele, então, sai da Universidade de Coimbra, do curso de pedagogia, e vai para o curso de medicina na Universidade do Porto. E aí ele ingressa na Casa dos Estudantes do Império. A Casa dos Estudantes do Império era uma espécie de moradia estudantil para os egressos das colônias portuguesas no continente africano, que estavam estudando naquele contexto, né? Estavam estudando ou em Coimbra, ou no Porto, ou em Lisboa, que eram as cidades que tinham sedes dessa Casa dos Estudantes do Império. O objetivo era fazer com que, primeiro, possibilitar esse trânsito e a formação dessas pessoas em Portugal, e, em segundo lugar, o de ter um espaço de consolidação dessa ideologia imperial portuguesa, mas é um tiro que sai muito pela culatra, porque a Casa dos Estudantes do Império, a SEI, ela se torna um dos principais locais de articulação do pensamento anticolonial das colônias africanas portuguesas, né, dos países africanos de língua oficial portuguesa, que hoje em dia são referidos como PALOP, né? Então, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. As elites letradas desses países estavam, em parte, estudando nesses locais e se articulando a partir dessa Casa dos Estudantes do Império, e é nesse contexto que também surge
não só esse pensamento anticolonial, mas que se fortalecem os movimentos de libertação, né, de libertação nacional. Entre eles, o Movimento Popular de Libertação de Angola, ao qual o Zé Maria se filia, né, que se torna militante desse movimento de libertação nacional, o MPLA, ainda no seu ano de fundação, né, em 1956. Então, esse contexto de Casa dos Estudantes do Império, de MPLA, ele é um ponto de inflexão política na vida dele, um ponto de conversão política. Né? Ele vai permanecer em Portugal até 1961, quando a perseguição da polícia política do Salazar, a PIDE, né, vai incidir de maneira muito crítica nele. Ele é preso um par de vezes e vive uma situação de clandestinidade e opta por retornar ao Brasil. Mas nesse período é esse período de conversão política e um período fundamental para a constituição desse acervo, né? Para a constituição do acervo, das práticas de arquivamento que ele adotou ao longo da vida, né? Da constituição disso que ele chama de biblioteca-arquivo. Então, essa conversão política à luta anticolonial, ela se dá por essas relações que são eminentemente políticas, né, na CEI e no MPLA, mas também relações de afeto e sociabilidade com essas comunidades africanas que se formaram em Portugal. Ele se refere a esses lares africanos, que eram repúblicas para moças e para rapazes africanos no Porto, e a figura dessa mãe Seissan, que era mãe de um jogador de futebol famoso que tinha uma dessas, que geria, digamos assim, uma dessas repúblicas na cidade do Porto. E fala sobre como essa sociabilidade foi importante para ele naquele processo que ele já tinha identificado lá na sua infância de assimilação ao contrário, né? Então, desse homem português, desse homem branco português, que está aqui na foto à direita, junto com a sua primeira, que seria a sua primeira esposa, a Filomena Ramos da Cruz, que vivia esse processo de ser civilizado por essas formas de ser e de viver características dessas comunidades africanas, e também o pensamento político que estava circulando por ali naquele contexto, né? Muito próximo do Partido Comunista de Portugal, mas principalmente dos movimentos de libertação nacional em Moçambique, em Angola e na Guiné-Bissau e Cabo Verde. Nesse contexto, na CEI, ele é indicado a dar cursos de história africana para os jovens ingressantes. Então, esses jovens ingressantes que chegavam na CEI tinham com ele cursos de história africana. E é nesse contexto que ele inicia pesquisas independentes sobre história, sociologia, geografia da África, e começa a adquirir os livros que foram os primeiros itens, né, da biblioteca arquivo, e que hoje em dia constitui o acervo, né? Então, uma das primeiras formas de colecionamento e de compilação documental foi essa aquisição de livros e a produção desses materiais para os cursos de história africana. Então, como a gente viu anteriormente, ele vai ser perseguido pela PIDE, vai ser preso, e aí opta por retornar ao Brasil. E ele retorna ao Brasil com a companheira à época, Filomena Ramos da Cruz. A Filomena era uma mulher angolana, que nasceu na região de Luanda, e a família se baseou em Benguela quando o pai dela foi nomeado para a Receita Federal na região de Benguela. Então era uma família de uma certa elite letrada naquele contexto, e que foi estudar em Portugal também, e que nesse contexto conheceu o Zé Maria e voltou com ele para o Brasil.
Bom, essa é uma foto dela em 1959, a Conceição Filomena Ramos da Cruz. Bom, no Brasil, eles chegam em 1962, se fixam no Rio de Janeiro. E nesse contexto, um contato do pai do Zé Maria faz com que ele seja apresentado ao Aldo Rebelo, que na época era uma direção da UNE, e que coloca ele na Secretaria de Relações Internacionais, né, como alguém que era membro de movimentos de libertação no continente africano, que tinha contatos efetivos, né, que tinha relações não só políticas, mas também afetivas e, nesse contexto, até familiares, com esses movimentos. Ele chega no Brasil como essa figura com uma certa distinção, né? Isso dava a ele uma certa distinção, porque a esquerda brasileira, né, o campo progressista no Brasil olhava para esses movimentos como uma certa referência, né? A emergência dessa solidariedade afroasiática a partir de Bandung mexeu bastante com a imaginação geográfica brasileira com relação ao continente africano, desde a direita até a esquerda, né? E isso possibilitou uma série de inserções nessas redes constituídas em torno do interesse brasileiro pelo continente africano. Além da Secretaria de Relações Internacionais da UNE, ou por meio dessa secretaria, o Zé Maria participou da recepção do primeiro grupo de estudantes intercambistas do continente africano que vieram cursar graduação no Brasil. Isso foi em 62. Em 61 e 62, né? E por meio dessa recepção, ele começa a estabelecer relações com quadros do Itamaraty e do Ministério das Relações Exteriores, e em função do seu conhecimento sobre o continente, sobre esses movimentos, sobre colonização e descolonização da África, ele passa a produzir dossiês para o Ministério das Relações Exteriores na gestão do Afonso Arinos, do Santiago Dantas, e também foi muito próximo do Renato Ascher, que era um quadro do Ministério das Relações Exteriores naquela altura. Além disso, ele atuou muito próximo ao que era, naquele contexto, o Instituto Brasileiro de Estudos Afroasiáticos, que tinha sido criado diretamente pelo Gabinete da Presidência da República, e tinha esse objetivo na gestão do Jânio Quadros de conseguir driblar o Itamaraty e o Ministério das Relações Exteriores no desenvolvimento de ações de diplomacia cultural com os países recém-independentes no continente africano. Isso tudo em meio à política externa independente, né? A abertura diplomática em direção ao continente africano, esse desenvolvimento de ações de diplomacia cultural e de intercâmbio, né, como foi o caso dos estudantes que vieram aqui. Então, já em 62, ou já no início dos anos 60, é possível identificar como ele desenvolve relações com um conjunto bastante amplo, né? O universo relacional em que ele estava inserido nesse contexto é muito amplo, desde a esquerda, a UNE, e o que depois vira o Burô do MPLA, né, o Movimento de Solidariedade à Libertação Nacional Africana, que ele funda na própria casa, que naquela altura era conhecida como a Casa da Angolana, por conta da Filomena, que era já a esposa dele. Então, desde desse campo, digamos assim, progressista, até o Ministério das Relações Exteriores, que naquela altura
estava avançando uma agenda bastante diferente, né? Que era baseada na aproximação com o continente africano a partir da projeção do Brasil como um país de relações raciais harmônicas, né? Alinhado à ideia ou à política de democracia racial. Então, era um ponto de mediação entre redes muito diversas, e isso é bastante característico do acervo que ele vai constituir ao longo desse processo, né? É nesse contexto que uma prática importante no desenvolvimento desse acervo começa a ser praticada, né? No início dos anos 60 é inventada a máquina de Xerox, e ela chega ao Brasil por aí, no início, meados dos anos 60, e o Zé Maria tinha uma prática que ele chamava de copiazinha roubada de gabinete de ONU. Então, quando ele estava ali transitando por aqueles espaços, né, ele definia a atuação dele ali como um office boy do Itamaraty. Então, quando ele tinha a oportunidade de copiar algum documento, ele ia lá, xerocava, e isso passou a fazer parte do arquivo, né? Então, aquela biblioteca de títulos sobre história, sociologia, antropologia, geografia da África foi sendo alimentada por essa prática de fotocopiar documentos, fotocopiar textos, né? E isso transforma essa biblioteca numa biblioteca arquivo, né? Então, entre 62 e 64 ali, ele manteve uma atividade militante muito intensa com esse burô do MPLA no Brasil, a ponto da perseguição que ele sofria lá na PIDE, e a partir da atuação lá em Portugal, por conta da PIDE, e da atuação dessa polícia aqui no Brasil, ele também passa a ser perseguido aqui, já numa rede de exilados angolanos que estavam vivendo no Brasil, né? E se torna alvo do IPM dos angolanos, que é o Inquérito Policial Militar, que tornou objeto de investigação essas articulações de exilados africanos no Brasil. Nesse contexto, ele foi preso em 64, e por intervenção de uma figura que ele tinha conhecido lá no Instituto Brasileiro de Estudos Afroasiáticos no início dos anos 60, lá nessas redes ligadas às relações diplomático-comerciais do Brasil com o continente africano, ele conseguiu se livrar da condenação, né? Essa pessoa foi o Cândido Mendes, né, que interveio nesse contexto para que ele fosse liberado. Anos depois, esse relacionamento viria a ser importante na trajetória dele, mas a gente vai chegar lá. Em 65, 66, ele participa ali da tentativa de implementação da Sociedade Africana de Cultura no Brasil. A Sociedade Africana de Cultura era uma instituição criada em Paris pelo Aloysio Diop e que editava a revista Presença Africana. Então era uma instituição muito importante também para esse pensamento anticolonial naquela altura, né? E aí, a partir da Embaixada do Senegal no Rio de Janeiro, cujo embaixador era o sobrinho do Senghor, o Henri Senghor, começa a se articular essa frente que estava juntando movimento africano, nas palavras do Zé Maria, né, com o movimento negro no Brasil. Então é nesse contexto que ele desenvolve essas relações com os movimentos negros no Brasil, com o Abdias do Nascimento, com o Joel Rufino dos Santos, né, com Zósimo Bulbul e outras figuras que estavam também articuladas a partir de um interesse pelo continente africano, mas e que nesse contexto o objetivo da frente era juntar ou era trazer os movimentos sociais negros, né, trazer a intelectualidade,
a classe artística negra para as relações Brasil-África, né? Uma crítica recorrente era de que essas relações elas eram capitaneadas pelo alto escalão do Ministério das Relações Exteriores e não chegavam à população, sobretudo à população negra. Nesse contexto, ele desenvolve relações profundas com essas comunidades, né? Comunidades negras no Rio de Janeiro, com essas instituições negras, como o Renascença Clube, do qual ele vai se tornar membro, né? E que, em 68, o levou ao casamento com Maria Isabel Nascimento. Então, ele se separa da Filomena e se casa com a Maria Isabel Nascimento, que é a pessoa que está na foto aqui desse slide. A Maria Isabel Nascimento, ela foi irmã de Beatriz Nascimento. Né? Então, mais uma vez, como essas relações familiares elas estavam ligadas às relações políticas, às relações de sociabilidade, às relações de produção intelectual. Então, como essas fronteiras foram sendo borradas e atravessadas constantemente, e como esses arranjos, como essas redes são importantes para as práticas de compilação, colecionamento, práticas de arquivamento que ele foi desenvolvendo ao longo da vida. Né? Então, é possível identificar desses momentos aquilo que foi guardado. Né? E é também nesse momento que ele ingressa na graduação em Ciências Sociais na UF, que termina em 1972. Então, logo após terminar essa graduação, ele já vai estar envolvido com a fundação do Centro de Estudos Afroasiáticos, que foi uma parte assim, importante da sua atuação, tanto política quanto acadêmico-intelectual, e também uma parte longa, né, da sua vida em termos de tempo. Então, em 72, ele se torna assistente lá do Cândido Mendes, o Cândido Mendes, que estava no Instituto Brasileiro de Estudos Afroasiáticos e tinha ajudado ele a sair da cadeia, e que ele reencontra na PUC-Rio, se tornando assistente dele numa disciplina de Sociologia Política da África. E quando ele conta para o Cândido Mendes que ele tinha uma biblioteca arquivo de África, o Cândido tem uma ideia de fundar um centro de documentação, e que um ano depois se tornava o Centro de Estudos Afroasiáticos, que tinha na direção o Cândido Mendes e na vice-direção o José Maria Nunes Pereira. É importante lembrar que esse contexto, como a gente viu lá nos anos 60, em função do Zé Maria ter sido objeto de um inquérito policial militar, era um contexto de ditadura. Né? E a relação do regime civil-militar com os intelectuais não era muito tranquila. Né? Então, é possível ver nesse contexto uma série de estratégias para fazer com que o Centro de Estudos Afroasiáticos possa, primeiro, existir e atuar com alguma autonomia nesse contexto de perseguição à produção intelectual no Brasil. Né? E uma dessas estratégias era a inclusão de figuras mediadoras, como é o caso do Cândido Mendes na direção do centro. Então, apesar do Zé Maria tecnicamente aparecer nessa documentação como um vice-diretor, ele atuava como uma figura de frente nesse contexto. Né? Obviamente que em parceria com o Cândido Mendes, mas era essa figura de direção mesmo. Né? E nesse contexto de fundação do centro, e que ele vai se tornar vice-diretor e vai ocupar essa vice-direção até 1986, ele
leva a sua biblioteca para fundar o centro, né? A biblioteca do Centro de Estudos Afroasiáticos era, nesse primeiro momento, a biblioteca do Zé Maria, né? E que vai ser alimentada pelas práticas de arquivamento do centro. Mas todo o volume de material que ele havia compilado naquele contexto é levado para a sala na Universidade Cândido Mendes, aonde funcionava o centro nesse primeiro momento. Ao longo desses primeiros anos, o centro viveu uma fase muito marcada por essa solidariedade com os movimentos de libertação e com a luta contra o apartheid na África do Sul. Né? Nesse contexto, o Zé Maria realizou diversas viagens ao continente africano, com ênfase aos países de língua portuguesa, mas não limitados a eles, e foi marcado também pelo desenvolvimento de uma série de projetos de cooperação com esses países. Né? Então, houve uma tentativa de fundar um centro de estudos brasileiros na Guiné-Bissau e de ter uma filial da Universidade Cândido Mendes lá. Foram projetos que eles foram elaborados, foram apresentados, mas não foram executados da forma como foram planejados, em função do que o Zé Maria chama de falta de vontade política. Né? Então, em função do apoio que o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, estava dando a essas iniciativas ter sido interrompido. Né? É também nesse contexto de início do Centro de Estudos Afroasiáticos que vai haver uma aproximação muito grande com os movimentos sociais negros. Né? O Zé Maria, como mencionado anteriormente, ele era casado com a irmã da Beatriz Nascimento e recebe um grupo de jovens que ia discutir 2 textos dela que ela tinha escrito no início de 74 para a revista Vozes. E aí essa discussão de texto em 74 acabou virando parte integral, parte integrante das atividades desse centro, que recebia jovens e não tão jovens negros aos sábados para fazer leituras e discutir textos relativos à África, à colonização e à libertação nacional, ao racismo, à história do Brasil, né? E que, em determinados momentos, chegou a receber verdadeiras grupos muito grandes, né? de chegando a ocupar 2 salas, tendo quase uma centena de pessoas nesses encontros. E nesses encontros, ou desses encontros, né, desse espaço de articulação, surgiram instituições muito importantes para os movimentos sociais negros no Rio de Janeiro. Né? Isso que alguns historiadores chamam de movimento negro contemporâneo ou de terceira fase do movimento negro. Como o IPCN, o SIMBA, né, o Grupo de Trabalho André Rebouças. Então, instituições que marcaram a atuação do movimento negro nesse período até a Constituinte e mesmo depois, mas sobretudo nesse período da segunda metade dos anos 70 até o início dos anos 90. O início da década de 80 é um ponto de inflexão importante nessa história, né? Que o centro recebe o financiamento da Fundação Ford e cria um departamento de estudos afro-brasileiros, né? Que marca a incorporação dessa agenda que está descrita ali embaixo como questão racial, questão nacional. Esse era um slogan que o Zé Maria tinha e que acabou se tornando o nome de evento e que, nesse contexto, marcou esse projeto da Fundação Ford, que foi responsável pela contratação de pesquisadores em nível de pós-graduação que estavam ligados a esses movimentos sociais negros. Né? Nessa imagem, o Zé Maria é esse cara careca de barba no meio,
Do lado esquerdo dele tem o Jacques Dadeschi, esse homem negro de cabelo black, que tinha acabado de chegar ao centro e que foi uma figura importante também nesse projeto da Fundação Ford e que coordenava esse departamento de estudos afro-brasileiros. E do lado dele tem o Michael Turner, esse cara que está parcialmente encoberto ali de óculos escuros, de barba, também um homem negro no fundo, que era um historiador norte-americano que era um representante da Fundação Ford, que pesquisava retornados naquele contexto, né? Escravizados ou libertos brasileiros que retornaram para o continente africano, e que atuou junto ao centro e foi essa peça de ligação entre a Fundação Ford e o Centro de Estudos Afroasiáticos. Bom, aqui, para a gente ter uma ideia dessas atividades de arquivo da biblioteca do CAA, em 1973, a biblioteca, o relatório de atividades do centro, indicava um volume de 1.213 livros e 7.000 recortes de jornal ou revista. O relatório de atividades de 77 já indica 2.600 volumes, 20.000 recortes e 20 periódicos. Então, uma expansão muito grande, um investimento muito grande nesse setor de arquivo e biblioteca, que era uma das principais atividades do centro. Né? Em 79, já eram 3.000 volumes, 50.000 recortes e uma seção de revistas e jornais. Então, o CAA passou a editar sua própria revista em 78 e antes já editava alguns boletins e por meio de permuta eles conseguiam jornais e revistas para alimentar essa base, né? E esses serviços de informação foram uma dimensão muito importante da atuação do Centro de Estudos Afroasiáticos nesse contexto. Então, em 86, é um momento de transição na Fundação Ford e o Zé Maria é destituído da vice-direção e passa a coordenar um departamento de estudos africanos. Né? Mas entre 86 e 88, ele ainda permanece atuando muito proximamente daquelas redes que tinham se formado em torno do centro entre digamos assim, um espaço e quadros propriamente acadêmicos e os movimentos sociais negros, né, que já tinham quadros acadêmicos vinculados a eles. Né? Então, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, João Rufino dos Santos, né, são figuras que desafiam essa dualidade entre militância e academia e que estavam articulados proximamente ao centro e a esses movimentos e defendiam uma agenda comum de reformulação da história do Brasil no sentido de dar visibilidade à história da população negra, né, as histórias negras, da história da experiência negra no Brasil, e que, nesse contexto, se articula em torno da proposição de moções para Constituinte. Né? Então, o Centro de Estudos Afroasiáticos vai assinar uma dessas sugestões e vai também coordenar uma série de eventos preliminares à Constituinte, até entre 86 e 88. Né? Quando o Zé Maria deixa a vice-direção do centro, ele leva consigo parte do arquivo e da biblioteca de volta para sua casa. Né? Então, esse acervo que foi constituído como um acervo pessoal de pesquisas independentes se torna um acervo institucional e depois, por uma ação de desmembramento, volta a ser um acervo pessoal, né? Um acervo guardado em ambiente doméstico e alimentado por práticas pessoais de
de arquivamento, né? Então, eu acho que isso já evidencia o quanto esse acervo ele é formado por temporalidades distintas e que os arranjos de arquivamento nessas diferentes temporalidades também são diferentes em função, né, das agências que estão envolvidas naquele processo, nos suportes que estão disponíveis, né, nas mídias que estão disponíveis para esse procedimento, para esses procedimentos, e das intervenções externas também, né, que vão se dando ao longo da vida desse arquivo. Bom, entre as décadas de 90 e 2000, faltou um zero aqui, há esse processo de renovação do Departamento de Estudos Africanos, né? Então, é nesse contexto que a Fundação Ford, em parceria com o Centro de Estudos Afroasiáticos e o FRJ, né, o IFIX, vão trazer e vão financiar a vinda de estudantes moçambicanos para cursar graduação na UFRJ, e que o Departamento de Estudos Africanos, sob a direção do Zé Maria, vai se reformular, né? E nesse contexto foram formados historiadores importantes para esse campo, né? Como a professora da UFRJ, Mônica Lima, o Marcelo Bittencourt, da UF, também passou por esse departamento, o Roquinaldo Ferreira. Então, uma geração importante para os estudos africanos no Brasil. Com isso, a gente encerra esse esboço biográfico, né, que, ainda que não dê conta de mapear tudo que está para além dessa biografia, tudo que está para além dessa agência pessoal do titular do acervo, né, do Zé Maria, ela nos indica como esses arranjos foram fundamentais na produção da sua trajetória, como essa trajetória que é de trânsitos tão singulares, formada por essas intersecções, por essas interfaces entre processos distintos, né, entre a diplomacia e o comércio Brasil-África, os movimentos de libertação no continente africano, a reemergência dos movimentos sociais negros no Brasil, num contexto de enfrentamento à ditadura militar, de, por um lado, consolidação da política de democracia racial e, por outro, de emergência de uma intelectualidade crítica a essa mesma política de democracia racial e que atravessa o centro, e que atravessa as relações pessoais do Zé Maria. Então, como essa trajetória tão específica, tão diferente, ela foi sendo produzida por arranjos que são cotidianos de determinadas comunidades, sobretudo de comunidades negras entre a África e as suas diásporas, seja em Portugal ou no Rio de Janeiro, né? Então, como esses acervos têm uma história, né, são atravessados por diferentes arranjos relacionais de compilação e colecionamento, né, como se são formados, se tem essa trajetória, essa vida social, também por meio deles é possível investigar essas histórias, né? É possível investigar as redes que constituem esses acervos, né? Então, por essa razão, eles se tornam um meio de mapeamento dessas relações, né? O que nos conduz à possibilidade de descentralização da agência, tanto na composição do acervo, quanto na sua investigação, né? Quanto na sua exploração. Então, nessa operação de arquivamento, de transformação desse conjunto de documentos, desse espólio pessoal, em uma coleção organizada, catalogada e disponível, né? Como a atenção à descentralização da agência pode participar desse processo de arranjo de inscrição, né? E, por outro lado, como
esse olhar pode ser levado a esses arquivos por quem neles estiver produzindo pesquisa, né? Nesse sentido, os acervos pessoais eles são entrada para um universo de relações que revela o entranhamento dessa produção intelectual nas relações sociais. Então, se tornam um recurso para, em uma história da produção intelectual, numa história social da intelectualidade, possibilitar essa descentralização da agência. Entender que essa produção intelectual não se dá apartada da vida social, de outras dimensões da vida em sociedade, mas se dá de forma bastante entranhada. Ela se dá de maneira articulada a outras dimensões da vida, a vida familiar e doméstica, a vida profissional, para os casos em que essa produção intelectual não é uma profissão, né, na vida religiosa, nas diferentes formas de organização comunitária no cotidiano. Né? É uma forma, portanto, então, de matizar essa ilusão biográfica. Né? Uma ilusão biográfica que pode ser aplicada a uma trajetória pessoal, né? essa organização linear, uma lista de feitos excepcionais, né? Que também pode ser aplicada a uma coleção, a um acervo, né? como esse reflexo de uma atuação linearmente constituído e produzido, como pode ser aplicado à própria produção intelectual, né? Aos estudos africanos, por exemplo, né? como esse desenvolvimento puramente acadêmico, como essa forma também linear de pensar a produção de conhecimento, né? Baseado nas grandes obras, nos grandes intelectuais, né? E deixando de considerar essas agências que são menos visíveis no produto intelectual em si, mas que são fundamentais para aquele universo relacional em que essa produção acontece. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Muito obrigado. Obrigada, Bernardo. A Priscila gostaria de finalizar. Estou ligando minha câmera aqui. Sim, gostaria de agradecer muito ao Bernardo pela participação, foi muito interessante, gostei muito. Eu já tinha ouvido, enfim, uma série de pontos, né, da sua pesquisa, mas hoje acho que a gente conseguiu ter um aprofundamento maior. Acho que agora, então, após, né, a sua entrada e cada dia mais entendendo e trabalhando no acervo, acho que tem muito mais, enfim, muito mais coisas que você está vendo e pôde trazer aqui para gente. Então, quero agradecer muito você ter aceito o nosso convite e agradecer também a todos e todas presentes. E a gente agora vai para as nossas perguntas. Maravilha, eu que agradeço. Queria agradecer a Priscila e ao Arquivo Central da Unirio, e estou à disposição para quem quiser trocar uma ideia.